Bom dia a todos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez e também poder partilhar convosco a palavra de Deus. Saudamos e damos as boas-vindas aos que estão connosco pela primeira vez também. E esta manhã queremos falar sobre a importância de alcançar as novas gerações. Quando conduzimos uma criança ou um jovem a Jesus, nós estamos a investir no reino de Deus aqui na terra. Também jamais saberemos ou poderemos adivinhar de que forma é que Deus vai usar essa vida. Qual o valor de uma vida? E se for uma criança ou um jovem? Quanto vale a vida de uma criança ou de um jovem? Será que é importante falar de Jesus às crianças e aos jovens de hoje? Será que é importante mostrarmos às crianças e aos jovens de hoje como podem tornar-se discípulos de Jesus? Será que é importante mostrar-lhes o que a Bíblia diz acerca de Deus e do sentido da vida? As novas gerações estão a nascer num mundo cada vez mais complexo e assustador, mais corrupto e mais podre, com sociedades e culturas cada vez mais complicadas e instáveis. As nossas crianças estão a nascer num mundo cada vez mais inseguro, mais insensível e mais violento. Todos os dias as notícias que nos chegam são cada vez mais macabras e assustadoras. Existe violência, mesmo no seio das famílias. Existe violência de pais para com crianças bem pequenas, mesmo bebés. Mas a verdade é que o ser humano tem mostrado este tipo de corrupção, de natureza corrupta e destruída desde sempre, ao longo dos séculos. Uma natureza extremamente corrupta e destrutiva. Nenhum de nós deseja que os nossos filhos e os nossos netos cresçam e nasçam assim numa sociedade deste tipo, num mundo assim tão podre. Por isso a pergunta que tem sido feita ao longo da história em todas as gerações é: qual é a solução? Como podemos construir a sociedade ideal para as nossas crianças nascerem e crescerem? Como podemos construir uma sociedade ideal para os jovens sentirem segurança no futuro? Qual a solução? Em certos períodos da história do mundo, e mesmo ainda hoje, a própria religião tem estado relacionada com muitas das guerras e chacinas. E embora as guerras religiosas não toquem de perto o número de baixas que outras guerras têm produzido, no entanto, existe uma certa cumplicidade das religiões instituídas relacionando as mesmas com guerras e chacinas ao longo da história. Por esse facto, muitos acreditam que Deus não tem lugar na construção de uma sociedade perfeita. Essa atitude deveu-se ao facto das pessoas confundirem Deus com a religião. Como se a religião tivesse sido criada por Deus. Como se a religião representasse Deus na Terra. Ou como se Deus pudesse ser responsabilizado pela loucura dos homens que utilizam o nome de Deus para justificarem a sua loucura. Assim, na sua ignorância, os filósofos existencialistas têm procurado eliminar Deus da vida das pessoas. Isso pode parecer um mero direito ideológico. O direito de que cada um tem de acreditar ou não acreditar em Deus, mas não se enganem, porque na verdade não é assim tão simples. Eliminar Deus da vida humana traz consequências tão destrutivas como deixar que a religião se torne um instrumento de manipulação. As pessoas são levadas a pensar: bem, se Deus não existe, então não existem verdades absolutas. E se não existem verdades absolutas, não existem valores absolutos. Tudo é relativo. E aquilo que para mim é verdade, para ti é mentira e vice-versa. E se não existem verdades nem valores absolutos,
Isso significa que eu posso viver a minha vida como eu quiser. Afinal, se Deus não existe, então nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se é assim, então isso significa que a vida humana não é assim tão valiosa como nós pensávamos. Por isso, se eu prejudicar alguém, se eu maltratar alguém, se eu roubar alguém, ou mesmo se eu matar alguém, tudo que eu tenho que fazer é evitar ser apanhado pelas autoridades neste mundo. Porque depois de eu morrer, eu estou safo. Deus não existe. E portanto eu não tenho que prestar contas a ninguém por tudo aquilo que eu fiz nesta vida. Se Deus não existe, também não existe castigo eterno. Se não existe castigo eterno, não existe céu nem inferno e provavelmente nem sequer existirá eternidade. Com esta estrutura de pensamento, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais depressa são abandonados os grandes valores que foram ensinados e vividos por Jesus. Os grandes valores que realmente contribuem para a construção do tipo de sociedade onde nós desejamos que os nossos filhos e os nossos netos vivam e cresçam. Esses valores que afirmam e defendem a dignidade de cada ser humano. São os valores sobre os quais foi redigida a Carta Universal dos Direitos Humanos. Esses valores não existiam na Antiguidade Clássica. Foi Jesus que introduziu e defendeu tais valores. O valor e a importância da vida de uma criança. Os povos mais antigos da Antiguidade Clássica, certos povos, quando uma criança nascia fraca ou deficiente, era atirada de um penhasco. Eles descartavam-se das crianças fracas e deficientes. O direito de receber assistência como doente ou como alvo de algum ataque à integridade humana foi introduzido por Jesus. Isso não existia na Antiguidade Clássica. Nenhum de nós deseja que os nossos filhos e netos cresçam neste tipo de mundo. Por isso a pergunta que tem sido feita ao longo da história em todas as gerações é: qual a solução? Também o valor e a dignidade das mulheres, num mundo em que imperava a escravatura e as mulheres eram consideradas propriedade dos seus maridos. O direito de ser socorrido, assistido em caso de doença. Foi Jesus quem proclamou esses direitos ao estabelecer o seu reino. Quando Deus nasceu como um homem e assumiu o nome de Jesus e iniciou a sua atividade, o seu ministério, ele disse uma coisa, ele disse: eis que é chegado o reino dos céus. Jesus é o rei, o seu reino é eterno e perfeito. Só ele pode garantir uma sociedade onde existe justiça, verdade, paz, integridade e amor. Mas será que as crianças que agora nascem e os jovens que hoje vivem neste mundo poderão esperar encontrar uma sociedade assim? Não creio. As novas gerações precisam de saber que num mundo caótico e sem esperança, é possível ter esperança e encontrar a solução. Por esta razão é importante apresentar Jesus às crianças, o Rei absoluto, o Senhor, o Rei dos Reis. O Rei de um reino eterno, imutável, imperecível, um reino que vai ser para todo o sempre e que já começa aqui na vida de cada um que quer aceitar esse rei e esse reino. É necessário que apresentemos às crianças e aos jovens que ser um discípulo de Jesus é ser um cidadão do reino de Deus. A Bíblia revela-nos o sentido da vida. Certamente existem muito boas razões para investirmos na vida das nossas crianças e dos nossos jovens, mas sem dúvida que o sentido da vida e o sentido de uma identidade eterna é a razão mais forte para isso acontecer. É estranho nascer neste mundo sem referências sólidas, sem valores que apontem para
uma segurança, uma vida eterna e uma vida com sentido aqui, neste mundo. A maior parte das pessoas não vive, existe. Porque sem Deus tu não vives, tu existes. O INE tem dado estatísticas assustadoras acerca do número de suicídios, não só juvenis como também infantis. É algo preocupante. Por isso, neste momento quero analisar convosco 3 razões pelas quais vale a pena esforçarmos por apresentar Jesus às gerações mais novas. Em Provérbios 22:6 diz: ensina à criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Neste texto, nós podemos retirar 2 verdades pelo menos. Podemos retirar mais, mas vamos retirar agora só 2 verdades. A primeira verdade é que o que recebemos na infância vai influenciar a construção da nossa personalidade, dos nossos valores e das nossas escolhas ao longo da nossa vida. O que é que as crianças de hoje estão a receber? Quais os valores que estão a moldar a sua personalidade? Que tipo de pessoas estão a tornar-se referências e exemplos na vida dessas crianças e desses jovens? Em 2 Timóteo 3:14-17, Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O Salmo 119:9 diz: de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho, analisando-o à luz da tua palavra? É urgente que as novas gerações conheçam o Rei e o reino dos céus. Este texto também fala de uma outra coisa. Este texto fala de longevidade. O texto de Provérbios 22:6 diz: até quando for velho não se desviará desse caminho. Longevidade significa vida longa. Longe, vida, vidade. Vida longa. O texto diz que a criança que aprende o caminho em que deve andar vai chegar a velho, se esse caminho for o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho. As nossas crianças precisam de conhecer o caminho verdadeiro, que é Jesus. O valor do Evangelho na vida de uma criança ou de um jovem é o valor da longevidade também. Mas será que todos os jovens e todas as crianças chegam a velhos? Nós já falámos das estatísticas e é triste. Deixem-me contar-vos que há alguns meses atrás eu recebi um telefonema. Telefonema de alguém que já conhecemos há muito tempo, uma senhora muito querida, mãe de um casal que tivemos a oportunidade de discipular e que fizeram, antes de ir para a Inglaterra, parte da Igreja da Ponte durante muito tempo. A Sandra e o Gonçalo. E a mãe da Sandra telefonou-me. E o telefonema dela baseava-se nisto: pastor, peço desculpa por incomodá-lo, mas queria saber se aceita fazer o funeral de um jovem que não é crente. E eu disse: bem, eu não sou profissional, nenhum pastor é profissional de religião. Quando fazemos um funeral, fazemos porque temos uma mensagem para entregar aos presentes. Portanto, é evidente que sim. Provavelmente a família, pois, também não era crente, a mãe católica, mas o pai nem sequer cria em Deus. E também todos os amigos dele. Ela disse: bem, mas tem um pormenor, pastor, esse jovem suicidou-se. E eu disse: bem, então a família precisa mesmo
da palavra do Senhor. Deviam de estar perto de umas 200 e tal pessoas naquele funeral. E enquanto me foi permitido falar, eu entreguei uma mensagem de vida eterna em Jesus. Provavelmente a maior parte daquelas pessoas ouviu o Evangelho pela primeira vez e só Deus conhece os resultados. Nós não podemos prever. Nunca podemos prever quando falamos do Evangelho a alguém porque não sabemos o que Deus vai fazer com essa vida. Mas o texto diz que a criança que aprende o caminho que deve andar vai chegar a velho. Mas exemplos como estes dizem-nos que há crianças que não chegam a velhos, porque não conhecem o verdadeiro sentido da sua existência. Esta é a primeira razão por que precisamos levar estas crianças e estes jovens a conhecer Jesus, porque só Jesus pode salvar a sua vida. A segunda razão é porque essa criança ou esse jovem, ela própria pode salvar muitas outras vidas. Em 2 Timóteo 2, 1 e 2 diz: Pois tu, meu filho, fortifica-te em Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens que sejam fiéis e também idóneos para instruírem outros. Há aqui 4 gerações de comunicação. Paulo discipulou Timóteo e Timóteo é encorajado por Paulo a discipular outros para que esses mesmos discipulem outros. E este é o chamado princípio da multiplicação paulina, que nós por vezes designamos por este título. Paulo escreve a Timóteo, um jovem que ele tinha formado no conhecimento da palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo que a sua tarefa principal é transmitir a outros a mensagem de Jesus e do seu reino. Já alguma vez tiveste o privilégio de falar de Jesus a uma criança ou a um jovem? Eu sei que sim, pela graça de Deus. Eu louvo ao Senhor pelo número de pessoas que nesta igreja têm investido nas crianças e nos jovens. Todos conhecemos, principalmente aqueles que estamos desde o início, o número de pessoas, não vamos citar nomes, mas os jovens têm tido muita liderança ao longo dos anos de vida desta igreja, desde o seu início. E louvamos a Deus por cada uma que tem investido nas crianças e nos jovens. E agora, pensa, já levaste alguma criança a Jesus? Já levaste algum jovem a Jesus? Eu tive o privilégio de conhecer Jesus quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos. Por vezes eu penso, quem seria eu hoje se não tivesse tido um encontro com Jesus? Onde é que eu estaria neste momento? Que espécie de vida estaria eu a viver e que tipo de pessoa eu seria? E quantas opções erradas teria eu já feito ao longo da minha infância, adolescência e juventude? Ao longo dos anos, Deus tem-me dado o privilégio de partilhar o amor de Deus e ajudar no crescimento espiritual de outras pessoas, incluindo crianças e jovens. Como discípulo de Jesus, eu posso garantir-vos que a maior alegria que posso experimentar é ver uma criança ou um jovem que eu tenha discipulado chegar a um ponto na sua vida em que ele ou ela também seja um mensageiro e um fazedor de discípulos. Deus já teve a oportunidade de me gratificar, se é que posso usar a expressão, 4 vezes com esta situação, em que alguma criança ou jovem, em que eu tivesse tido o privilégio de participar no seu crescimento, no seu discipulado, tivesse tornado um obreiro a tempo integral, um pastor, um missionário.
Já pude viver essa alegria 4 vezes e no dia 22 de outubro irei viver a 5ª vez. Em 1977-78 eu estava a frequentar o 1º ano do seminário. Era membro da Igreja Batista de Queluz e devido à minha situação como estudante no seminário, a igreja nomeou-me como auxiliar do pastor. Uma das famílias da igreja decidiu que ia abrir em sua casa uma classe de boas novas da APEC. Para aqueles que não sabem o que é a APEC é a Aliança para a Evangelização das Crianças. É uma organização internacional que procura alcançar as crianças para Cristo. E aqui em Portugal, a APEC desenvolve classes de boas novas. O que é uma classe de boas novas? Bem, é um grupo familiar, simplesmente não é feito com adultos, é feito com crianças. Isso é uma classe de boas novas. E esse casal da Igreja de Queluz, ele chegou perto de mim e disse: Armando, nós gostaríamos de abrir uma classe de boas novas em nossa casa. E eu gostaria que tu nos ajudasses a fazer isso. Bem, como a organização mais capacitada para fazer isso realmente é a APEC, no fundo, para além de outras organizações que apareceram depois, mas nessa altura realmente só havia a APEC, nós convidámos uma professora formada pela APEC para nos ajudar no arranque daquele ministério. E todas as semanas tínhamos uma reunião na casa daquele casal. Eu e a professora distribuíamos entre nós as tarefas de contar histórias da Bíblia, dirigir coros e ajudar as crianças com os trabalhos manuais. Naquele grupo de crianças havia um menino particularmente irrequieto e curioso. Muitas vezes a curiosidade dele acabava por se transformar em indisciplina, pois ele estava constantemente a interromper a história bíblica com as suas perguntas. Outras vezes a necessidade que ele tinha de se tornar o centro das atenções fazia com que ele desestabilizasse o grupo com as suas piadas. Isso perturbava muito a reunião e por vezes deixava-nos a sensação de que as restantes crianças tinham sido prejudicadas. Então, uma vez em reunião, nós falávamos sobre a possibilidade até de pedir aos pais daquela criança que não o enviassem mais para as reuniões. Mas, como é óbvio, imediatamente concluímos que se Deus estava a permitir que ele estivesse connosco, nós não tínhamos o direito de ser um obstáculo à sua salvação. Era para isso que nós estávamos ali. Era para investir naquele menino e nos outros também. Ainda bem que nós pensámos dessa forma. O nome desse menino é Rui Sabino. Ele é o atual pastor da Igreja Batista de Queluz e foi missionário nos Açores, onde também desenvolveu um excelente ministério. Esta é a segunda razão pela qual devemos apresentar Jesus a uma criança e investir no seu crescimento espiritual. Porque ele pode salvar muitas outras vidas. A terceira razão é porque uma criança pode salvar uma nação. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que Deus usou ainda na sua infância ou juventude para salvar uma nação inteira. É verdade que por vezes aquilo que Deus pede a uma criança é apenas 5 pães e 2 peixes para ajudar a alimentar 5.000 pessoas. Mas por outro lado, a Bíblia também está cheia de exemplos de homens e mulheres que Deus escolheu quando ainda eram bebés e usou ainda na sua infância ou juventude para salvar uma nação inteira. Como José, por exemplo, um adolescente que viveu a experiência terrível e traumática de ser traído pelos seus irmãos e ser vendido como escravo para o Egito, onde foi preso por causa da sua fidelidade a Deus e aos valores que aprendeu na sua infância. Apesar disso, Deus elevou-o à categoria de governador do Egito para que ele pudesse salvar a economia daquele país e evitar a fome e a miséria de toda uma nação.
Ou como Moisés, um bebé que nasceu como escravo e devia ter sido morto à nascença, mas foi salvo por Deus e escolhido para libertar uma nação inteira da escravidão. Ou como Esther, uma jovem escrava a quem Deus colocou na posição de rainha da Pérsia para salvar o seu povo do extermínio total. Esta é a terceira razão pela qual devemos apresentar Jesus às crianças e aos jovens de Portugal. Porque eles podem ser usados por Deus para salvar esta nação. Quanto vale a vida de uma criança ou de um jovem? Será que é importante falar de Jesus às crianças e aos jovens de hoje? Será que é importante mostrarmos às crianças e aos jovens como podem tornar-se discípulos de Jesus? Será que é importante mostrar-lhes o que a Bíblia diz acerca de Deus e do sentido da vida? Será que a mensagem do Reino de Deus tem alguma relevância para as novas gerações neste mundo em que vivemos? Quando levamos uma criança ou um jovem a Jesus, jamais poderemos adivinhar de que forma Deus vai usar essa vida. Salvar uma criança pode significar salvar uma nação. Nós ainda não temos aqui